Eu já recebo aqui no estúdio do Agora Imperatriz o psicanalista Luciano Honório, ele que vem falar sobre a campanha Janeiro Branco. Ele é fundador da Academia Ser e também da Companhia da Alegria. Luciano, bem-vindo ao nosso programa jornalístico, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, fico lisonjeado de estar aqui falando exatamente desse tema de suma importância para todos nós, principalmente nesse momento de alagamento, momento aí de pandemia, de viroses, né? Que está abalando todo mundo emocionalmente. E nós, que somos um amante da mente, sabemos da importância, e você, já parabenizo, em estar abrindo o seu canal para alertar, trazer dica para as pessoas. E nós estamos aqui para isso, para trazer facilidades para que a pessoa possa realmente mudar emocionalmente. Luciana, a gente está vivendo, como você já mencionou, uma fase muito difícil, né, com toda essa questão da pandemia, enchentes, alagamentos, tivemos aí surtos gripais. Isso. E é um momento que as pessoas estão ainda mais tristes, com preocupações, com doenças psicossomáticas. E é muito importante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, lidar com as frustrações, cuidar da saúde mental, porque a saúde mental, se você não estiver bem, ela reflete no corpo como um todo, né? Hoje, só por curiosidade, a medicina atrela de 50% a 70% das doenças físicas de fonte de somatização, ou seja, reflexo do emocional. E olha que interessante, o vir a temer algo, a insegurança não é uma emoção, ela é um pensamento. Então, hoje, nesse momento, as pessoas com insegurança em relação ao Covid, aos vírus, a enchentes, né, a essas tempestades que estão dando, ao mercado, essa insegurança, se eu não tenho um estado emocional desenvolvido, trabalhado, ela gera uma emoção, um sentimento de medo. Então, esse medo me faz reagir com pânicos, com ansiedade, com estresse, com depressão. Mas parte de um pensamento, onde eu emocionalmente nunca fui trabalhado para saber lidar com ele. Você vê, as nossas crianças, nós fomos muito trabalhados mentalmente, que é uma das inteligências, né? Então, nas escolas e tudo, mas emocionalmente nunca. Então, hoje, a OMS já alerta para uma epidemia. Quer dizer, problema já de saúde aí, né? Daqui 20 saúde anos, pública, daqui 20 anos, a OMS fala que a doença mais comum será a depressão. Eu estou falando mais do que problema cardíaco, mais do que câncer. E se não for tratado, pode levar à morte. Pode levar à morte. Hoje as doenças neurológicas, elas subiram no ranking de causa-morte. Há 15 anos atrás era a 12ª, ela já está em 4ª. Ou seja, tudo reflexo do emocional. Então, você vê as alergias, problemas gástricos, o próprio câncer, o próprio problema cardíaco, tudo está muito atrelado ao emocional. E como eu falei assim, nós nunca fomos trabalhados emocionalmente. É verdade. E essa campanha, Luciano, Janeiro Branco, ela é muito importante logo no início do ano para que as pessoas continuem aí o ano de uma forma mais tranquila. Eu queria que você explicasse essa simbologia. É curioso, né? Eu achei super interessante. O Janeiro Branco surgiu em 2014 e ele é em janeiro exatamente para aproveitar todos os sonhos, todos os desejos de mudança alimentados na virada de ano. Então, por isso que ele vem em janeiro. E o branco, exatamente para simbolizar a página em branco, para que você possa reescrever a sua história. Então, o janeiro ele foi, sim, pensado estrategicamente para aproveitar esse desejo de mudança. Agora, é muito interessante a gente alertar que o desejo só não significa mudança. Quantas coisas eu quero e não consigo, né? Vou até fazer uma brincadeira com você, para você entender o que é o inconsciente. Vou te fazer 3 perguntinhas, nosso público também pode responder. Eita, vamos lá, será que eu estou preparada? Bem simplesinha. Você pensa? Sim. Você pensa muito ou pouco? Muito. Você pensa só o que você quer? Não, às vezes vem um pensamento inconsciente. Por quê? Se os pensamentos são seus, por que você não pensa o que quer? É exatamente nesse ponto, nós temos um arquivo inconsciente. O que é criar consciência? É exatamente o poder trabalhar esses pensamentos inconscientes. Então, vem uma palavra, hoje está muito na moda, que é o ressignificar. Ressignificar significa dar sentido a algo que não tem sentido, porque senão seria só significar. Sim. Certo? Então, na nossa linguagem de psicanalista, de psicólogo, o trauma, ele significa aquilo que não tem sentido. Para ficar claro,
Você já viu quando você tem uma ação ou alguém tem alguma atitude, você fala, nossa, como que ele faz isso? É sem explicação. É porque é a origem de um trauma. Então, ressignificar é exatamente dar sentido a esse trauma. Então, o Janeiro Branco, o crescimento emocional, é exatamente eu pegar os meus 4 pontos de inteligência, que são o emocional, o físico, o espiritual e o mental. O mental ele é muito trabalhado. E uma questão, Luciano, que eu acho importante falar é desmistificar essa questão do profissional que lida com saúde mental. Tem muita gente que tem vontade de procurar, mas fica com medo do que os outros vão achar. Ai, mas se eu procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, o que vão pensar de mim? Eu não sou um doido. E aí vai por esse caminho que é tão complicado, né? Eu costumo brincar assim, você quer ser feliz? Procure um profissional. O próprio Janeiro Branco, a proposta é essa. Quanto mais eu me trato emocionalmente, mais feliz eu vou ser. Sim. Maior qualidade de vida eu vou ter. Porque o emocional, ele pode não mudar o ambiente, mas ele muda a visão do ambiente. Então, hoje se sabe que construir um estado de contentamento, né, é você realmente trabalhar o seu emocional. E o profissional, psicólogo, psicanalista, eles estão habilitados exatamente para isso. Então, tem muita coisa que eu preciso de uma orientação. Eu costumo brincar que amigo de boteco não é profissional. As pessoas se abrem num boteco, mas não vão procurar um profissional. A pessoa do boteco, ela vai estar dando, com a melhor das intenções, também um seu trauma. A verdade que ela vai estar dando se refere à vivência dela. É diferente de um profissional que vai tratar acima de conceitos, em cima de uma ciência, de estudos, onde há sim resultados. Estudaram para isso, se prepararam, né? Exatamente. Então, procurar um profissional habilitado, porque hoje existem algumas linhas aí que até recentemente teve uma repercussão grande aí de um influencer aí do Brasil que fez uma loucura aí com o pessoal no monte. Na montanha lá. Ou seja, não é assim, gente. O emocional, ele é fundamental demais. Olha, você sabe quantos por cento aumentou o suicídio entre os jovens? Acredito que bastante, mas 200%. Eu não tenho estudado. É muita coisa, né? É um número muito relevante e muito triste. É a terceira causa de morte entre os jovens hoje. Ou seja, a gente está até fazendo um trabalho para os pais. Luciano, você acha que essa questão da tecnologia, ela influenciou nesse índice de suicídio, de depressão? Muito, muito. Porque o que acontece? Quando chega em dezembro, a gente alimenta muito o desejo de mudança. Aquilo que eu quero ser. Mas é muito diferente daquilo que eu sou. As redes sociais, elas propiciam muito eu mostrar aquilo que eu desejo ser, mas totalmente diferente daquilo que eu sou. Então, como é que tem aquela brincadeira? Nos stories, de um jeito, né? Vida real é completamente diferente. A ilusão da felicidade, né? Todo mundo quer mostrar que está bem, que está feliz, que tem uma vida maravilhosa. Por que nós nos frustramos? A frustração ela é fruto de uma expectativa. Toda expectativa ela tem uma linha de fantasia. Então, é essa fantasia que hoje é muito alimentada nas redes sociais. Então, por isso que se aumenta muito as frustrações. A depressão, o estresse, né, a ansiedade, ela está muito pautada nas frustrações, naquilo que eu alimento. E as redes sociais, as telas, né, como nós chamamos, ela alimenta muito essas fantasias. Então, essa é uma problemática que tem que ser trabalhada também. É errado assistir? É errado? Claro que não, gente. Claro que não. Tudo depende da abordagem como dou, sabe? Luciano, eu queria pedir, já que a gente está falando do Janeiro Branco, estamos no início do ano, que você desse algumas dicas para quem está nos assistindo agora, seja pela internet, pela TV, para que a pessoa comece esse ano realmente de uma forma leve, tranquila, mais feliz. Quais seriam aí os passos, se é que dá para falar em passos, né? Bom, eu vou dar uma abordagem rápida sobre os 4 pontos de inteligência. Porque a mudança realmente da vida, você tem que trabalhar os 4 pontos, é um pilar. Tá? Então, vamos trabalhar pelo físico. Principalmente nesse momento de pandemia, a necessidade de trabalhar o imunológico. Então, realmente o exercício ele é fundamental. Então, por mais que não queira, saia de casa, faça uma caminhada, utilize, eu falo que o esporte ele tem vários benefícios. Inclusive a própria meditação. Libera serotonina, dopamina, né? Então ele realmente muda o meu fisiológico. Porque quando eu falo que uma pessoa está estressada, significa que eu estou produzindo cortisol a mais, que é uma das coisas que propicia o Covid.
O Covid ele propicia excesso de cortisol. Então, Olha só. a tendência do estresse é maior. E o medo, né, o pânico. Então, o esporte ele precisa. Ah, você não tem o hábito. Chama um amigo, faça caminhada juntos. Utilize o esporte para ser também uma meditação, um bate-papo. Tá? Alimentação, muita água, muito chá. Chás são benéficos, são fantásticos, sabe? E hoje você tem facilidades. Ferve uma água, bota um sachêzinho. Aquilo é muito bom, né? Então, isso é o físico básico, tá? O mental. Eu tenho que começar a ter a cultura de não buscar o mais, porque senão eu vou estar sempre vivendo no futuro. Quando eu vou mudando o meu foco, eu vou aprendendo a viver aquilo que eu tenho. E por pior que sejam as coisas, né? Eu falo que a gente não controla o destino. O destino, ele vem. Eu falo que se o ser humano ele controlasse o destino, a vida seria banal. O que é o emocional? É exatamente saber conviver, saber acolher, que é diferente de aceitar o que acontece. Então, essas enchentes, a pandemia, elas são momentos ambientais de dificuldade? Muito. Eu tenho como mudá-las? Não. Saber lidar com os acontecimentos. Exatamente. Então, ontem eu até conversei com um amigo meu lá do Colina, né? E ele falando conversando com ele, que ele está abalado. E é natural ficar abalado. E esses momentos têm que ser vividos. Uma das grandes problemas hoje do emocional é que as pessoas tentam todas as fugas para não vivenciar o emocional. Então, se eu estou abalado, viva o seu abalo, não tenha medo de falar. Tanto que eu brinco, cara, fala o que tu tá ruim. É preciso falar. Eu falo que os amigos, às vezes, eles têm que se aproximar para deixar a pessoa falar. Não tenha vergonha de falar. Porque o próprio ato de falar já ajuda. Então, é como o processo do luto, por exemplo, que você tem que viver aquilo para você ficar... As fases do luto. Sim. Né? Porque você perde o bem amado sem saber por que perdeu. Sem escolha, perdão, por que perdeu. Então, o mental, fale, né? Se exponha, não tente reter, não tente questionar por que aconteceu. Apenas comece a focar na solução. Como ele falou que os proprietários lá estão vindo para fazer uma proposta de indenização, que eu acho, tomara que aconteça, né? Sim. Então, o mental. O emocional, que é onde nós nunca fomos trabalhados, né? O emocional é de suma importância. Hoje a neurociência me prova todos os benefícios que ele faz. Tem até Harvard tem um teste sobre a felicidade, onde atestaram que a pessoa mais feliz do mundo, inclusive é um monge, Matheus Ricard, onde a busca pelo equilíbrio. Então, eu falo, o emocional, primeiro ponto, sinta o que você está sentindo. Eu posso até te passar algumas ilustrações, que hoje o nosso corpo ele é mapeado das emoções. Aonde que eu estou alimentando medo, aonde que eu estou alimentando ódio, aonde que eu estou alimentando rancor. Então, o meu corpo, ele reage. Tá? Então, tanto que eu falo, coloque a mão no peito, coloque a mão no estômago, porque a gente tem muitos neurônios aqui. Tá? Então, eu estava até conversando com uma amiga, ele falou assim, eu estou com dor de barriga. Estava num Covid natural. A prova é que há alimentos aí que produzem hormônios do bem-estar, né? Tem alguns estudos sobre isso, que aí você, por exemplo, come uma banana, você vai se sentir mais feliz, uma pipoca e outros alimentos. Quanto mais natural, melhor é. Por isso que eu falei do chá, que ele otimiza muito isso, né? Hoje tem até chás nutrópicos, que são chás potencializadores neurais. E uma super dica que eu falo do emocional, que eu sou até suspeito para falar, que é o abrir mão de si e doar para o outro. Então, a gente tem a teoria do abraço, né, na Companhia da Alegria, que é aquele abraço de 1 minuto, o abraço de urso. O abraço de urso, ele produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando eu começo a produzir ocitocina, significa que eu começo a controlar o meu cortisol. A ocitocina, ela não vem sozinha, ela traz a serotonina. Então, eu freio a noradrenalina, que é aquele... Por que eu não durmo? Por que as pessoas não dormem? Porque eu estou com adrenalina. Causa aquela agitação, né? Aceleração de pensamento. Então, um simples abraço de 1 minuto. Igual eu falei assim, no mental, fale. No emocional, abrace. Você já está propiciando um relaxamento no seu corpo. Luciano, eu vou te convidar para voltar aqui. Bom. Tá bom? Nosso bate-papo realmente
ajudou muita gente que está acompanhando, que está passando por alguns problemas, e quem não está, né? Todo mundo tem problema. Faz parte da vida. Faz parte da vida, e saber lidar com eles é que é a questão. Luciano Honório, psicanalista, mais uma vez, muito obrigada pela presença, e você está convidado a voltar. Oxe, meu nome é pronto, só marcar que eu venho sim. Gente, obrigado. Qualquer coisa, segue lá nas redes sociais. Deixa o contato aí para o pessoal, telefone, rede social. Luciano Honório, minha rede social, tem Academia C, academia.csr, e a Companhia da Alegria, Cia da Alegria ITZ. Só seguir lá, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada mais uma vez, tá? E, portanto, a gente conversou com o psicanalista Luciano Honório. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não sai daí que na volta tem mais notícias para você. Até já.